Provérbios 3, verso 5, a Bíblia diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. O 6 diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Eu vou ler novamente o 5 e o 6, é curtinho, né? Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Amém. Pai, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Nós tivemos aqui na sexta-feira um lindo culto, onde um jovem chamado João, ele tem pockets, reuniões de grupos pequenos dentro da USP, dentro de faculdades lá em São Paulo. Prega o evangelho, evangelizando os alunos de faculdades. Esse trabalho do Ministério Dunamis ou do Vox, eles têm alcançado não somente o Brasil, mas até mesmo no exterior, levando o evangelho a esses jovens no formato e na idade de acordo com a vivência que eles têm. São jovens falando para jovens, e tem sido bênção. E na sexta-feira foi muito bom o culto aqui. Ontem nós tivemos um treinamento, tivemos alguns líderes de célula, infelizmente não vieram todos, mas aqueles que vieram receberam também instrução, direção e graça de Deus. Hoje de manhã nós tivemos o culto, e depois a pastora Deusa está dando aula aqui com a obreiro Célia sobre células excelentes. Muito bom também o trabalho. E nesta noite eu quero, com a graça de Deus, perguntar para você o que dirige a sua vida. O que dirige a sua vida? É um assunto diferente daquilo que foi partilhado, é claro, mas eu quero aqui dizer para você que todos nós somos guiados, orientados por alguma coisa nos dirige. Eu costumo pensar e dizer que o que nos dirige é aquilo que toma a nossa atenção, é aquilo que ocupa o nosso pensamento constantemente. Poderia até dizer assim: o que dirige a sua vida, ou quem dirige a sua vida. Mas vamos falar sobre o que dirige a sua vida e a minha vida. O que dirige? A gente pergunta assim: quem que dirige? É Deus. A gente já fala logo cedo, né? O crente já não, é Deus. Mas será que quando a gente acorda, a gente não pega primeiro o WhatsApp para ver? Então a gente tem que falar a verdade, né? Nem sempre é Deus quem dirige a nossa vida. Às vezes são outras coisas. Então nós temos que sempre estar abertos, inclusive para a palavra de Deus, porque a gente vem ao templo, a gente que já crê, que já é salvo, a gente vem para receber repreensão mesmo, direção de Deus para a nossa vida. Mas é interessante isso. Aquilo que ocupa mais a sua mente é aquilo que dirige a minha vida e a sua vida. Então, alguns estudiosos, inclusive no livro Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren, um pastor americano, muito usado por Deus, ele fala assim que algumas pessoas são dirigidas pelo rancor e pela raiva. Sei que não tem ninguém aqui assim, mas vamos pensar um pouco sobre isso. Algumas pessoas, elas estão sempre iradas, estão sempre com ódio. São aquelas pessoas que parece que estão sempre cuspindo fogo, né? Elas vão falar com alguém e acabam ferindo outras pessoas. E ai se daquelas pessoas que estão ao seu redor não a escutam, ela fica mais irada, mais nervosa, mais brava ainda. Tem pessoas que o alvo delas não é viver, mas é ver o outro sendo prejudicado, aquela pessoa que ela odeia, sofrendo as consequências pelo comportamento que tem. Então são pessoas que
por causa, às vezes, de ter esse sentimento e serem dirigidas por isso, como a gente fala brincando, mas é sério, são pessoas que tomam veneno querendo que o outro morra. São pessoas que sofrem muito mesmo, porque por causa desse sentimento de raiva e de ira, alguns se fecham, eles se calam, e o fato de estar calado não significa que está calmo, mas engole a raiva, a ira, e isso muitas vezes acaba causando no futuro um problema cardíaco, uma elevação da pressão arterial. São pessoas que estão com uma bomba, com um pavio curto que está para explodir a qualquer momento, porque por fora está tudo bem, estão mantendo as aparências, mas por dentro estão vivendo com ódio, com raiva. São pessoas que estão sempre querendo destruir as outras, para se dar bem, dizendo, agora o problema está resolvido, mas nunca se resolvem. E outros explodem literalmente, como acabei de falar, que saem machucando, ferindo outras pessoas. Então essas pessoas, elas vão ter dificuldade. Num grupo com outras pessoas, elas vão ter dificuldade. Elas vão ter dificuldades pessoais, no seu cotidiano, no seu dia a dia. E vão ter problemas com outras pessoas. Então você está na empresa, a empresa sempre é um problema. As pessoas estão sempre causando na vida dela, não as pessoas, mas aquilo que ela tem, atrapalha os seus relacionamentos, atrapalha na empresa, atrapalha nos estudos, na escola, não é? Tem alunos que a gente conhece, eu lembro quando eu estudava, já chegavam na escola bravos, já xingando, brigando com todo mundo. Mas por que aconteceu? Né? É interessante isso. São pessoas que vão ter casamentos complicados, se é que vão resistir ao tempo, porque às vezes pessoas que são guiadas pelo rancor, pela raiva, são aqueles que falam assim, isso não desce para mim, isso eu não aceito na minha vida, eu não aceito que aconteça. São pessoas que estão sempre se martirizando, se ferindo por causa do seu próprio ódio, do seu próprio rancor. Estava falando hoje de manhã, digamos que o Tiago está de cara virada comigo, ele está bravo comigo, é porque às vezes eu criei uma imagem para ele diferente, ou uma imagem que para ele viu daquela forma. Só que eu olho para mim e falo, não, eu que estou certo, a minha selfie é boa. Eu olho para mim e falo, não, eu que estou certo, está tudo certo. Mas não só ele, eu tenho um problema lá com o André, meu xará, tenho um problema aqui com o Alessio, tenho um problema ali com a irmã Ana, tenho um problema ali com a Vanúzia, tenho um problema com um monte de gente. Na verdade, o meu selfie está me enganando. Na verdade, o problema não é a pessoa ter que mudar para se tornar mais agradável a mim, mas é eu que tenho que me apresentar de uma maneira correta, para ela fazer uma releitura da minha vida e perceber que eu não sou guiado pelo ódio, pela raiva, mas eu sou guiado por Deus. Aí pronto, já finalizei a mensagem. As pessoas, quando veem Deus na nossa vida, elas vão nos tratar da maneira que elas nos observam, que elas nos recebem, da maneira que nós nos apresentamos a elas. Por isso é muito importante nós entendermos que muitas vezes a ira, a mágoa, como foi dito aqui ontem, às vezes tem algum irmão que você falou alguma coisa para você, não te agradou, vai lá e pergunta para ele, ou está com a cara feia, pergunta para ele, está tudo bem com você? Posso fazer alguma coisa para você? Calma, por que você está assim? Calma, estamos aqui, Deus está aqui. Só que às vezes a gente vê a pessoa assim, e já sai, aquela pessoa está com problema, né? Aí acumula o problema. Então nós não podemos ser dirigidos pela raiva, pelo ódio, mas devemos ser pacificadores. Outras pessoas, então, são dirigidas pelo medo. Quantas pessoas são dirigidas, guiadas pelo medo? São pessoas que vivem desta forma porque tiveram experiências traumáticas na vida. Tentou passar no exame, reprovou, aí ficou com medo, não vou fazer mais. Tentou um relacionamento,
não deu certo, houve uma ferida, uma traição, eu não quero mais casar, eu não quero mais conversar com ninguém, não quero ter mais família, porque eu tenho medo, sofri uma vez e eu não quero sofrer de novo. Existem pessoas que perdem oportunidades maravilhosas na vida, porque tem medo de correr riscos. Mas a verdade é que o fato de estarmos vivos já é um risco. O fato de, como diz o outro, só morre aquele que está vivo. Então o fato de nós estarmos vivos já é um risco. E na nossa vida, nós precisamos, não podemos deixar que o medo dirija a nossa história, a nossa existência. Às vezes lá na empresa a pessoa está trabalhando, está tudo certo, surge uma oportunidade, uma vaga de um salário maior, mas vai ter que correr um pouco mais de riscos, é mais complexo. Não, eu não vou, está bom aqui. E pelo medo de correr o risco, acaba se acomodando, paralisando naquilo, sendo que são oportunidades muito grandes, que surgem às vezes na vida daquela pessoa. Às vezes a pessoa é convidada para fazer parte de um ministério na igreja, ou para abrir a porta da sua casa, para hospedar uma célula, para receber e ser ali a sua casa, uma casa missionária, não é? Uma agência de cura, de libertação de pessoas, de edificação de vidas. Mas ela fala, mas eu tenho medo, vai que entra alguém aí nervoso, vai que um vizinho vira a cara comigo, porque agora eu vou cantar aqui com as pessoas, é melhor não, eu não quero. E muitas vezes está bloqueando, está paralisando algo que Deus quer realizar através da sua vida e da sua casa. Nós tínhamos um sonho de termos uma célula na nossa casa, mas lá no centro não era possível. Então quando nós começamos a construir, nós já começamos a orar. Nossa casa, nós vamos, quando terminar, nós vamos começar uma célula na nossa casa. Aí eu falei lá com o pessoal, os responsáveis pelo bairro, tudo bem? Tudo bem, pode fazer. E nós começamos a fazer, e a nossa célula já se multiplicou, tem numa outra casa na rua de baixo, temos 2 células lá dentro do condomínio. Deus tem abençoado a nossa vida. Se eu falar assim, mas eu estou com medo, e se não aceitar, e se houver algum... Não tem medo. Nós temos a certeza que Deus está do nosso lado. Mas algumas pessoas, elas sofrem, não é? Porque vem às vezes a oportunidade de vazar, escapar sai para lá o demônio da enrolação, da gagueira. Sai às vezes, sai pelo vão dos dedos, ela perde a oportunidade. Se chateia, eu poderia ter comprado aquele carro, poderia ter feito aquela viagem, mas eu tenho muito medo de avião, perdi a viagem por causa do medo, não é? A pessoa às vezes ela perde oportunidades por causa do medo. Às vezes alguém, uma bênção, uma pessoa preparada por Deus para um casamento, um relacionamento sério, a pessoa tem medo e perde. Então, infelizmente, há muitas pessoas que são guiadas pelo medo. Mas nós podemos e nós entendemos, tem pessoas que têm medo de casar, têm medo de ter filhos, tem medo de abrir um negócio, de estudar. Lá em Salto tinha um irmão que ele trabalhava na empresa e o proprietário ofereceu para ele e mais 2 funcionários para ficarem com a empresa, administrarem, serem os donos da empresa. Ele veio falar comigo. Era um grande negócio, envolvia altos valores, mas nós oramos, orientamos ali, e ele assumiu e prosperou e deu certo. Louvado seja Deus. Só que às vezes a pessoa, por causa do medo, ela deixa de realizar sonhos, ela deixa de crescer no ministério. Então você observa que a palavra de Deus nos ensina que nós vencemos quando somos guiados pelo medo. Nós vencemos o medo por meio da fé. A Bíblia diz em 1 João 4, no verso 5: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é o quê? A nossa fé. Às vezes a gente vai fazer com medo e tudo, mas nós vamos,
Porque uma coisa é o ter o medo, outra coisa é o exercer a coragem. A coragem está acima do medo, ela supera o medo e avança para aquilo que está à minha frente, que é uma oportunidade, algo bom que Deus e a vida quer me entregar. Então, por meio da fé, a gente vence e supera o medo. Outra coisa que uma outra arma que Deus deu para o ser humano é o amor. A Bíblia diz lá em 1 João também 4,18, que aquele que ama, ele não tem medo. Eu não sei se é possível o Theo colocar para mim, 1 João 4,18, fala assim que o amor, ele lança fora o medo, de tal maneira que quando nós somos amados, olha lá, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nesta noite Deus está dizendo para mim e para você: eu amo você. Eu lembro quando às vezes em casa estava sozinho, era chato, mas às vezes o pai estava lá no quarto, ou estava fazendo a mãe, fazendo alguma coisa, alguém por perto ali, eu me sentia seguro, não é? Porque eu sei que sou amado pelos meus pais, eu sei que eles vão cuidar e proteger de mim. Assim também esta igreja ama você. Às vezes você está lá na empresa, está com medo, mas sempre tem alguém orando por você, ajudando você, levantando você. Aproveita, seja amado, receba o amor de Deus e vença esse medo. O amor, ele acalma os nossos nervos, né, irmão? Ele é uma bênção pura mesmo. O amor e a fé são armas que destroem as fortalezas do medo, e nesta noite essas fortalezas do medo cairão por terra, em nome do Senhor Jesus. Assim como a fortaleza e a direção de pessoas que são dirigidas pelo rancor, pela mágoa, as coisas do passado, a gente não tem como mudar o passado, não tem como voltar lá atrás e resolver aquilo que está lá atrás. O que ficou, ficou. Deixa o passado para trás, dá tchau para ele, diga adeus, eu nunca mais vou voltar para este lugar, eu vou para onde Deus tem para mim, o meu futuro está garantido, a minha vida está nas mãos do meu Jesus que está vivo. Pode aplaudir ao Senhor, meu irmão. Algumas pessoas então, umas são guiadas pelo rancor e a raiva, outras pelo medo, outras pessoas já são dirigidas pela grana, pelo dinheiro, pelo materialismo. Há pessoas que têm a ilusão assim: quando eu tiver bastante dinheiro, eu vou ser feliz. Embora dinheiro não é ruim, como diz o meu amigo, se dinheiro não traz felicidade, traga todo o seu para mim e seja feliz. Porque dinheiro todo mundo gosta, irmão. Seria uma hipocrisia a gente falar assim: eu não me importo com dinheiro, não preciso de dinheiro. Seria mentira, né, irmão? A gente precisa, a gente tem sonhos materiais, claro que sim. Acabei de falar da minha casa aqui, um sonho realizado. Mas observe que o dinheiro não resolve problemas. Não dá para você imaginar assim: quando eu tiver dinheiro, então eu vou ser feliz. Porque na verdade o materialismo é uma ilusão. Você compra um carro 0 km hoje, do último tipo, daqui um mês sai um novo modelo, 2025. Aí você já fala assim: nossa, devia ter esperado um pouco mais, porque agora já tem um modelo mais novo, eu fiquei com esse aqui que já é velho. Você compra um telefone, e as coisas enferrujam. Jesus falou assim, não é? A traça, a ferrugem corrói. Outra coisa, a gente percebe que quando a gente partir para a glória, vai ficar tudo aqui. Vai ficar para os nossos filhos, nossos netos, ou para o governo, não sei, vai ficar aí. Alguém vai cuidar disso aí depois, alguém vai usufruir disto. Não estou dizendo também não compre, não tenha, não é isso. Não estou dizendo que você tem que fazer voto de pobreza, não precisa comprar, não é isso. Mas pessoas que são guiadas pelo materialismo, às vezes elas têm a baixa autoestima. Elas dizem assim: pessoas me tratam assim porque eu não tenho dinheiro, que se eu tivesse dinheiro ia ser tratado diferente. Pode ser mesmo, pode ser. Mas a gente não pode confundir autoestima e patrimônio. Autoestima e patrimônio não são sinônimos.
Porque eu já encontrei gente com pouco dinheiro, que está sorrindo, que está trabalhando, assoviando, seguros de si, que cantam durante o trabalho, que abraçam a família, que vão para a praia. Alguns falam, são farofeiros, são nada, eles são felizes, eles têm vida, porque eles não são guiados pelo materialismo, nada impede. Eu lembro que uma vez eu tinha um Fusquinha, né? Bem velhinho mesmo, sem assoalho, era igual dos Flintstones. A gente andava, passava no buraco assim, o Rodrigo, e molhava tudo o pé, é sério mesmo. E uma vez a gente foi lá para uma outra cidade, aonde o meu cunhado era pastor, inclusive em Palmital. Nós enchemos o carro, irmão. Nossa, que loucura, que loucura. O meu cunhado dirigiu o carro, não o pastor, um outro. Dirigiu o carro e não tinha, o cinto a gente fazia de conta que existia cinto, mas a gente só colocava assim, não tinha lugar para engatar ele. Loucura, irmão, loucura mesmo. No aspecto hoje racional, digamos assim, mas a gente era muito feliz e a gente ainda é feliz. E o que aconteceu? A gente encheu o carro ali, 5 pessoas, e a gente passou na polícia ali, no policial rodoviário de Piraju, e a gente já ficou orando no caminho. Ai, Senhor, tomara que ele não pare nós, né? Porque está tudo irregular. Não que o carro estava irregular no sentido de licenciamento, de multa, não, mas no sentido de condição mesmo. Condição técnica, sei lá qual que é a palavra aí, né? E aí o guarda pediu para parar o carro. Aí o meu cunhado pisou no freio, ele pediu aqui, o carro foi parar lá na frente, porque o freio era ruim. E na hora que ele conseguiu parar, a porta abriu, irmão. Aí o policial chegou, ele olhou ali, a gente dentro do carro, todo mundo assim, fazendo oração e falando, Deus do céu, tenha misericórdia, nós estamos indo para lá para o culto. Não estamos fazendo nada de errado, entre aspas, né? E o policial olhou, certamente ele viu um monte de coisa errada ali, né? Aí falou assim, tá bom, vou deixar vocês passar, mas vocês vão entrar no corredor da morte, que é entre Ourinhos e Assis, era chamado na época, não sei se ainda é, o corredor da morte. Muitos caminhões, e era pista dupla, que fala? Vai e vem assim. E, mão única, pista única, né? Então, se prepara e coloca esse cinto direito aí na sua, amém, pode deixar, tá tudo certo. E fomos embora. Talvez, se a gente fosse materialista, infeliz, a gente não teria feito aquela viagem, né, irmão? Não dá, porque não pode. Mas a coisa mais gostosa na vida é a gente ter autoestima boa. E é possível ter autoestima boa, mesmo sem ter recursos materiais. Tem pessoas milionárias que tiram a própria vida. Por que elas fizeram isso se elas tinham tanto dinheiro e tanta felicidade? Então a gente percebe, meu irmão, que pessoas que são guiadas pelo materialismo, às vezes ferem outras pessoas. Vivem na corrupção para se dar bem e ganhar mais dinheiro. São pessoas que às vezes falsificam atestado médico para poder faltar da empresa. Que coisa! São pessoas que às vezes não emitem notas fiscais. Pessoas que não pagam os impostos. Que compram, não pagam e falam assim, a empresa é grande, eles vão dar um jeito, lá espera caducar o pagamento, para não ter que pagar nunca. Não, pastor, isso não acontece. É lá na minha terra, de onde eu nasci, lá tinha umas pessoas assim. Aqui em Montemor não tem ninguém. Mas observe que tem muita gente materialista. Muitas pessoas que às vezes estão guardando dinheiro, não cuidam bem da esposa, nunca pagam tratamento, não pagam convênio médico para não ter que gastar e tem dinheiro. Pessoas que entram na piscina com um sorrisal e saem do outro lado ele inteiro, porque vivem com a mão fechada. Materialismo. A Bíblia diz que a avareza é idolatria. A Bíblia também nos ensina que não há possibilidade de a gente servir 2 senhores, que um deles será desprezado. Jesus falou que o dinheiro, o materialismo, é mamon. Então nós precisamos ter aí o coração aberto para aquilo que Deus tem para nós, porque Deus é aquele que eleva a nossa estima, é aquele que nos abraça, é aquele que nos cura, é aquele que nos empodera. Nós já somos ricos porque o Espírito de Deus se move e habita na minha vida e na sua vida. Dá uma salva de palmas para o Senhor.
Outras pessoas, algumas pessoas são dirigidas pela necessidade de aprovação. Olha só, eu vou fazer tudo o que ele quer, tudo o que ela quer, porque daí vai me aprovar e eu vou ser feliz. São pessoas que sofrem uma pressão social terrível. Aquela ideia que eu acabei de dizer: se eu aceitar Jesus, se eu for um crente, o que vão pensar de mim? O que vão dizer a meu respeito? Se eu mudar o meu penteado, se eu começar a frequentar um lugar de culto, sei lá, eu o quê, né? Se eu fizer isto, o que vão pensar de mim? Então essas pessoas são controladas pela expectativa dos outros. É como o João também falou aqui, às vezes as pessoas ficam postando, posso dizer a gente também, lá no Instagram, achando que isto, a aprovação, os likes das pessoas vão nos fazer mais felizes. Olha, postei, esse aqui deu resultado, eu vou postar mais. É claro que a gente faz um trabalho eclesiástico para alcançar as pessoas e usamos essas redes sociais como ferramentas para a promoção, mas é do reino de Deus e do nome de Jesus. Porque eu não sei exatamente o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso eu conheço, que é a ideia de querer agradar a todo mundo. Nunca você vai conseguir agradar a todo mundo. Nunca. Seja você um pastor, seja você um político, seja você um empresário, seja você um funcionário do negócio privado, ou do negócio público, do trabalho, do serviço público, nunca vai agradar a todo mundo. Nunca. Sempre vai ter uma turma que vai aplaudir, vai dizer que legal que você fez, mas alguns vão falar assim: ai, que devia ter feito diferente, isso aqui ficou ruim, fez lá, mas não fez aqui, não é? Então essas pessoas que estão inclusive com liderança pública, elas sofrem muitas consequências, muita pressão, e não é fácil não, nós temos aqui um irmão que é um servidor público lá na Câmara, e a gente estava falando outro dia, a gente sabe a pressão que é. Eu como pastor, eu sei como é, mas para pessoas que às vezes administram uma cidade, é mais difícil ainda. Então, a ideia é, esqueça esse negócio de ser guiado pelo que os outros vão lhe falar. Eu vou dar um presente lá para a pessoa, porque senão ela vai virar a cara para mim. Nossa, então você vai ter que ter muito dinheiro para você comprar presente para todo mundo, para agradar todo mundo. Aí eu vou lá naquele churrasco, se eu não for, a pessoa vai achar que estou fazendo desfeita e eu preciso... Você não precisa querer assim agradar as pessoas nesse aspecto, você tem que ser o que você é. É claro que se você pode ir, vai, desfruta, viva, abençoe, não estou dizendo despreze todo mundo, você está entendendo, né? Você é inteligente demais, mas você tem que entender, e os outros têm que também entender, que eles não é possível você ser suprido em todas as áreas. Se você está esperando muito da sua esposa, você vai se decepcionar. Se estiver esperando muito do seu marido, você vai se decepcionar também. Porque é como Jesus mesmo, a gente sempre fala que nem Jesus agradou todo mundo. Inclusive Jesus era uma ameaça, por isso que o mataram. Quem é bom, jamais alguém vai matar alguém que é bom. Mas as pessoas vão matar alguém que é uma concorrência. É alguém que está ganhando status, é alguém que está ganhando popularidade, que está me diminuindo. Então esse eu tenho que matar, porque eu tenho que prevalecer sobre aquele. Então vamos matar Jesus. É isso que os religiosos da época fizeram. Os romanos fizeram, autorizaram e fizeram, mas porque os sacerdotes, os religiosos é que disseram que ele era um impostor, que tinha que ser morto. Na verdade foram os nossos pecados que crucificaram Jesus lá na cruz. Mas ele é tão poderosíssimo, tão maravilhoso, que ressuscitou dos mortos, está vivo e intercede por nós. Para encerrar aqui, existem também pessoas que são dirigidas pela culpa. Isso é terrível demais. Pessoas dirigidas pela culpa estão sempre sofrendo por causa dos erros que cometeram. A Bíblia diz que quando Caim ele matou Abel, Deus deu um norte para ele. Olha, o desejo está diante de você e você tem que dominar esse desejo. Mas ele pecou terrivelmente e começou a sentir a dor da culpa.
e perdeu o rumo, se tornou desnorteado. O que é desnorteado? É alguém que perdeu o norte. O norte se dá através de uma bússola. Você pega uma bússola, ela aponta para o norte. A partir daí, você vai dirigir, você vai em direção aonde você pretende. Lá no seu GPS, lá no Waze, lá, né, tal. Se coloca lá e ele vai achar o norte e através disso ele vai direcionar você. Então o Caim ficou desnorteado, ficou perdido, não sabia o que fazer por causa da culpa que recaiu sobre a vida dele. Então nós precisamos, nós podemos viver libertados da culpa e não guiados pela culpa. Por isso é importante nesta noite você perdoar a si mesmo, dar uma chance para você e se lembrar que Deus, Ele oferece por causa do seu favor que nós não merecemos, que se chama graça. Ele oferece perdão para mim e para você, porque a culpa leva a gente ao desespero, irmãos, e não adianta, e a culpa afeta o nosso presente, afeta o nosso futuro. E Jesus falou assim: olha, não fique inquieto pela sua vida, basta pelo dia de amanhã, basta o dia de hoje, basta cada dia o seu próprio mal. Então quando uma pessoa está debaixo de uma culpa, ele vive sofrendo, porque ele acha que vai dar ruim amanhã ou depois, porque ele está carregando uma dor, ele está carregando essa maldição, pela qual Jesus morreu lá na cruz. Ele está carregando esse peso de culpa sobre si, e sofrendo, e parece que tudo o que acontece o atinge, porque ele toma para si as coisas ruins, como se ele merecesse essas coisas ruins. Eu mereço, está acontecendo comigo porque eu fiz isso de errado, porque eu não deveria ter feito, e agora essa opressão, essa perseguição, esse diabo atrás da minha vida, ele dorme com a culpa, ele acorda com a culpa, ele é dirigido pela culpa. E isso é terrível, gente, isso é terrível, leva a pessoa à depressão, às vezes até mesmo ao desejo suicida, quem sabe até mesmo as drogas. Talvez algumas pessoas que não estão aqui, talvez um familiar seu, o maior problema dele é a culpa. Ele se afundou na bebida, ele se afundou nas drogas, ele se tornou morador de rua, porque talvez até mesmo seus pais diziam: você não presta, você não serve, você é um problema na minha vida, na nossa história, na nossa existência, você é um problema para a sociedade. Eu ouvi uma história de um homem lá nos Estados Unidos, casado há 2 anos, com a vida toda pela frente, junto com a sua mulher, mas ele foi seduzido por uma outra mulher, e ele traiu a sua mulher, e a sua mulher, então com grande dificuldade, tentou perdoá-lo, e ele começou a viver com aquela situação difícil, e um dia ligaram para ele dizendo: vai para sua casa, porque a sua mulher tirou a própria vida. E ele foi para lá desesperado, a encontrou lá no chão, ela tinha cometido suicídio. Então esse homem entrou em desespero, e a culpa começou a dirigir a sua vida, porque ele dizia: eu não presto, eu não sirvo, olha o que eu fiz com a minha mulher, eu não poderia ter feito isso, eu sou um problema para a sociedade. O inimigo de nossas almas, ele joga essas setas inflamadas, e este homem então, ele acabou se afundando na bebida alcoólica. Depois, não sendo o suficiente, começou a usar drogas, adentrou no crack. E uma pessoa que adentra no crack, o crack segura essa pessoa, amarra essa pessoa sofre. E ele sabia que tinha cometido o pecado, ele sabia que estava errado, ele sabia de tudo isso, mas também se via dizendo: eu não mereço perdão, eu não mereço,
o amor de Deus, a bondade de Deus, eu sou um problema. E existem pessoas que estão vivendo assim, pessoas que se afastam, que se isolam, graças a Deus que não adentram às vezes na vida da bebida, das drogas e essas coisas, que não ficam moradores de rua, mas morrem por dentro. A estima lá no chão, são pessoas que sofrem, porque se veem culpadas. Mas este homem que eu estava dizendo, certa vez ele estava caminhando na rua e resolveu entrar numa igreja. E esse pastor que conta o testemunho, estava pregando. E quando ele entrou e ouviu o evangelho, o Espírito Santo abraçou ele. E ele foi perdoado e aceitou o perdão de Deus. E teve a sua vida transformada, porque Jesus Cristo é aquele que tem poder para perdoar os nossos pecados. 1 João diz assim, que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Deus tem poder para salvar, move as montanhas, tem poder para salvar, para sempre. O autor da salvação, ele venceu a morte. Jesus se fez maldito por mim e por você. Ele carregou a nossa maldição, a nossa culpa, lá no madeiro, lá na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos receber o seu perdão. Pastor, mas eu não mereço. O que é misericórdia? É você não merecer. Quando você pede misericórdia, é igual uma senhora, né, que tinha um filho que tinha dado muito problema, tinha traído o governo, ele ia ser morto. E ela vai e fala com Alexandre o Grande, se não me engano, tenha misericórdia do meu filho. O homem falou assim, não, ele não merece. Olha o que ele fez. Ela disse assim, se ele merecesse, eu não ia pedir misericórdia. Então misericórdia é algo que Deus nos oferece, que a gente não merece. Como alguém já disse, que Jesus morreu de braços abertos para dizer, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, perdoarei os seus pecados. Amém? Eu quero encerrar aqui, lembrando que Gideão era um covarde, de manhã eu preguei hoje, mas ele superou a covardia, quando ouviu a palavra de Deus dizendo, você é forte e corajoso, e você vai livrar o meu povo. A Bíblia diz que Moisés foi um assassino, mas Deus vai sobre este homem culpado e fala, você vai libertar o meu povo, que eu tenho um propósito com a sua vida. Muitos altares, muitos púlpitos que tem por aí, tem pessoas que estão pregando o evangelho, ex-assassinos, ex-presidiários, mas você pergunta para eles do seu passado, eles falam assim, o meu passado não existe mais, Deus já perdoou, eu sou uma nova criatura, por isso eu posso falar, porque eu nasci de novo, Jesus mudou a minha vida e a minha história. Então nesta noite, como está escrito em Provérbios capítulo 3, versículo 5, confie no Senhor de todo o seu coração. Quando ele está dizendo para a gente confiar, em Provérbios 3, 5, que foi a leitura primeira, ele está dizendo para a gente confiar no Senhor de verdade, de confiar a nossa vida a Ele. Deus é tão poderoso que Ele confia em mim, irmão. Como é que pode isso? Ele me concede tanto investimento e a sua própria presença, o seu nome, Ele me confiou. Como que eu vou desconfiar do meu Deus? Sendo que Ele é o Todo-Poderoso, é o Pai do céu, não é? Que deu o seu Filho para morrer por mim. Confia no Senhor, como diz aqui, de todo o seu coração. Não é uma parte, não é no dia do culto, não é no dia da célula, mas é todo dia. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Para de seguir o que os outros acham, o que os outros falam, o que os outros pregam, que não está na palavra de Deus. Para de ficar se apoiando no seu próprio entendimento, dizendo assim, Deus, deixa comigo que eu me viro. Não, fala assim, Senhor, eu dependo de Ti.
Eu quero a tua direção para a minha vida. Eu não quero ser guiado pelas minhas próprias ideias. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Então confia no Senhor em tudo que você fizer. Vai fazer uma viagem, confia no Senhor. Peça para Ele a bênção durante o caminho, a estadia, o retorno, em nome do Senhor Jesus. Você vai mudar de emprego, fala: Senhor, surgiu uma proposta, eu quero que o Senhor me direcione, porque minha vida está nas tuas mãos. Eu não quero errar, Senhor, eu quero acertar. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Eu confio mais em ti do que em mim mesmo. Eu confio no Senhor de todo o meu coração. Ele diz aqui, reconhece-o em todos os seus caminhos. Porque às vezes a gente quer reconhecer Deus apenas na vida material. Eu preciso melhorar a minha vida financeira. Reconhecer o Senhor apenas na minha área física. Tenho uma doença, Senhor, eu preciso da tua cura. O Senhor me cura, Senhor. Só reconhece o Senhor na área da sua necessidade física. Às vezes reconhecemos o Senhor apenas para os nossos filhos serem salvos. Mas a Bíblia nos mostra aqui que é para a gente reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, em todos os seus caminhos, e Ele vai nos guiar, Ele vai nos endireitar as veredas, os caminhos tortuosos da nossa existência. Deus é um Deus de reconstrução, de restauração. No Salmos 25, abra lá comigo para a gente encerrar. Eu vou ler alguns versículos com vocês, no Salmos 25 também, para encerrar de verdade agora. Nós vamos ler alguns versículos aqui, e nós vamos orar. No verso 4 e no verso 5, existe um pedido de oração, que é um salmo de Davi. No verso 4 e 5, ele está orando e pedindo: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. No verso 5 diz assim: guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador. Olha agora o versículo de número 8. Agora ele vai dizer o que Deus faz. Então, no 4 e 5 ele está pedindo. No verso 8 ele está declarando. Ele diz assim: bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Às vezes os problemas vêm sobre a minha vida, mas quando eu lembro que Deus mostrou para mim o caminho, que eu estava vivendo em pecado e perdido, eu glorifico o nome do Senhor. Eu clamo o nome de Jesus e falo: Deus, obrigado, porque o Senhor mostrou para mim o caminho da salvação. Ele mostrou para mim o caminho dos pecadores e me tirou desse caminho, me tirou desse lugar que estava me fazendo sofrer. Olha o verso 9, condução: conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Olha o verso número 10, todos os caminhos do Senhor são amor e fé, amor e fidelidade, para com os que cumprem, para com os quadrangular do Jardim Paulista, que cumprem os preceitos da sua aliança. Olha o verso de número, pode ler o 11 também. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. E o verso 12, quem é o Senhor, quem é o homem, dizendo melhor, que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Há um caminho para a igreja, um caminho missionário para a igreja, é ir e pregar o Evangelho, é ir e fazer discípulos. Mas há um caminho individualmente falando, particularmente falando para cada um de nós. E que você creia na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor vai revelar a você o caminho que você deve seguir, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, por favor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir, podes me usar como tu bem queres, abro o meu coração. Pode dar o tom certinho, por favor? Mais uma vez o coro, vamos lá?
para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro meu coração. Nós vamos cantar essa canção mais uma vez. Eu gostaria de orar por você. Antes de cantarmos, queria que você fechasse os teus olhos por um instante. Só você sabe o caminho que você está. Só você sabe quem é o Senhor do seu coração. E eu não quero constranger, não quero que ninguém seja constrangido. Mas talvez você está sofrendo muito por causa da culpa. Ou talvez você está sofrendo muito por causa do materialismo. Talvez com o nome sujo na praça. Por ser impulsivo nas compras. Porque às vezes querer mostrar para as pessoas que você pode ter, que se pode comprar. E tem sofrido. E tem percebido que isso não está trazendo alegria, satisfação. Ou talvez você esteja sofrendo porque agradou e foi abandonado. Percebeu e anda até mesmo revoltado consigo mesmo por causa desse jeito, desse comportamento, dessa carência. Eu quero que você abra o seu coração para o Senhor te curar, para o Senhor te mostrar. E Deus está mostrando para você Jesus. Jesus é tudo que você precisa. Jesus falou assim: eu sou o caminho. Jesus é o caminho que você deve seguir. É o caminho, a verdade e a vida. Talvez você esteja sofrendo por causa de raiva, ódio de alguém que até já morreu. Talvez você está com ódio de alguém que foi embora, que nem você nem vê mais. Mas esse pensamento remói e você tem se entristecido. Você percebe um bloqueio na sua vida. Você tem sido dirigido por isso, tem evitado algumas pessoas. Eu convido você para receber o perdão de Deus e para perdoar essa pessoa também. Porque se Jesus e Deus nos tratar segundo os nossos erros e feridas que lhe fizemos, nós estamos perdidos. Mas Ele nos trata com amor. Ele nos trata segundo a graça que Ele possui. Ele nos ensina a amar como Ele amou. Então pare de sofrer. Pare de ser guiado por estas coisas. Se posiciona hoje dizendo: Jesus, eu quero, eu aceito e eu declaro que a partir de hoje eu confio em Ti de todo o meu coração. E eu sei que o Senhor vai endireitar as minhas veredas.